Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Sejam muito mais uma vez bem-vindos aqui à nossa Vila Smurf. Depois eu te explico, Jorge, por que chama Vila Smurf, né? Porque a gente se considera uns Smurfs aqui da Feluz. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer estar com vocês todos aqui, né, nessa nossa reunião de estudos da nossa Sociedade Feluz de Estudos Espíritas. Um estudo sempre muito bem horizontal, muito bem humorado, mas muito sério acerca da temática espírita. Hoje, como eu disse para vocês antes, a gente vai tentar direcionar as perguntas apenas pelo chat, tá? Então, durante o estudo aí, o Jorge vai apresentar para vocês. Hoje nós vamos fazer um modelo diferente, primeira vez que a gente faz isso aqui, que é um modelo de como se fosse uma entrevista, né? Eu preparei algumas perguntas para o Jorge e ele vai responder e aí vocês vão, de acordo com as dúvidas, a gente vai mandando ali, tá? A gente vai evitar que as perguntas sejam feitas ao vivo, para que a gente mantenha sempre o foco e a gente tenha um nortezinho aí, porque o tempo é pequeno, tá? Primeiro, eu queria apresentar para vocês aí nosso amigo Jorge Medeiros. O Jorge, eu conheço o Jorge já do Facebook já há bastante tempo. Somos amigos desde maio de 2019 no Facebook. E o Jorge faz parte de um grupo de espíritas, como alguns já conhecem, vocês já conhecem o Paulo, o Cláudio, o Moura, uma galerinha que estuda muito, né? E também são aquelas pessoas que são muito bem-humoradas como nós, né? O Jorge é professor de física, um grande estudioso da doutrina. Ele adora se meter em confusão no Facebook, eu fico brincando com ele. Ele adora lançar umas pérolas lá para o pessoal cair de pau nele, né? Mas é um estudo muito bacana, né? Depois eu vou dar a página dele para vocês acompanharem lá. Tem muitos estudos legais. O último estudo que ele lançou foi do perispírito, muito bacana de acompanhar. Nosso amigo Jorge Medeiros, seja muito bem-vindo, meu amigo, ao nosso estudo da Feluz, né? Feluz é uma pequena casa aqui de Belo Horizonte, que se propõe sempre a um estudo aberto, horizontal e sempre trazendo Kardec aos dias de hoje. Seja bem-vindo, Jorge. Quer dar uma boa noite para a moçada aí? Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Agradeço pelo convite, a oportunidade de trabalho e espero, dentro das minhas limitações, conversar um pouco mais de Kardec com vocês e já fico feliz de saber que vocês valorizam a obra de Kardec, assim como nós. Então, será uma troca muito boa e vamos aprender todos. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado. É isso aí. Essa é a Dona Penha, meu amigo Jorge. A Dona Penha faz parte de um grupo que chama Loreto Flores. É um grupo antiquíssimo aqui de Belo Horizonte, que albergou a Feluz durante um período lá e a gente está lá até hoje. Depois eu te conto a história. Mas então, pessoal, claro que nós vamos fazer uma prece de abertura. Primeiro agradecer, viu, Jorge, o carinho com a gente. Essa reunião de supetão. Agradecer a esposa, a Adriana. O Jorge é papai recente aí, o Pedrinho, uma gracinha, ainda bem que puxou a esposa, né, Jorge? Né? E pode estar uma gracinha o Pedrinho. E aí, pessoal, eu gostaria de convidar alguém para fazer a prece para a gente, lembrando que as nossas preces, Jorge, a gente sempre faz de uma orientação lá atrás de Kardec, né, que por mais que alguém faça a prece, todos possam evocar os seus mentores íntimos, fazer suas preces de acordo com a crença de cada um, né, para que seja feita com muita individualidade o processo, sem que a gente estabeleça nada nosso. Alguém gostaria, pessoal, de fazer uma prece inicial para a gente? É bacana que hoje que nós temos Jorge, aí todo mundo tirou o vídeo, olha que legal. Nós queremos ver a carinha de vocês, viu, pessoal, das reações aí. Alguém? Ninguém? Jorge tem cara de bravo. Tá feliz, tá rubro-negro feliz. Então eu faço, pessoal, vamos lá? Nós elevamos o nosso pensamento aos espíritos amigos, ao mundo espiritual, a Jesus, que é nosso guia e modelo, para que possamos, nesse momento de estudos, com muito bom humor, com muita alegria, possamos abrir nossas mentes, nossos corações, para que as reflexões sejam feitas e possam principalmente reverberar na nossa intimidade. Esse é o grande foco desses estudos e que a partir dele possa também ser luz na coletividade. É com muito carinho que a gente pede a presença dos bons espíritos perto de nós para conduzir esse trabalho de aprendizado em conjunto. É claro, né, posso orientar lá os mentores do Jorge para trazer esse estudo muito bacana que ele fez e possa compartilhar conosco. Que assim seja, meus amigos. Reunião aberta.
Muito bom, pessoal. Vamos lá, então? De novo, só vou pedir ao pessoal para que fique com os microfones desligados, né? As perguntas sejam direcionadas no chat. Vamos fazer um modelo aqui de pergunta e resposta. E eu preparei aqui algumas perguntinhas para o Jorge. Lembrando, pessoal, que esse estudo que o Jorge fez e tem feito, né? Era para ser apresentado. Já foi mandado para a revista, Jorge? Já mandei, mas a gente está ainda arrumando algumas coisas para ficar no formato lá que eles usam. Bacana. E eu tive o prazer do Jorge compartilhar esse estudo com a gente. E já era, Jorge, um tema que a gente queria falar há muito tempo, tá? Sobre essa questão da erraticidade, né? Da vida espiritual intermediária. E a gente queria trazer nesse formato e chegou num momento muito bom. Então, pessoal, vou começar aqui com o Jorge. Tive o prazer de ter o estudo do Jorge em mãos antes, e a partir desse estudo a gente preparou algumas perguntas para o Jorge. Então, vamos lá. Então, Jorge, preparado para o pinga-fogo aí? Se prepare aí. Isso aqui é mais complicado que os tiros de bala perdida por aí, ainda que você falou que você está no Complexo Alemão, hein? Assim, as perguntas mais difíceis são as mais fáceis de responder. É só dizer, não sei, né? Pronto. As fáceis é que às vezes a gente se enrola. Boa, Jorge. A gente usa essa estratégia aqui também. Então, vamos lá, Jorge. Então, como eu comentei com você, aqui na Feruz, a gente sempre fala sobre a importância da criticidade sobre os temas espíritas e o quanto é bom e benéfico ter a mente aberta para as coisas novas. Além disso, o quão bom o estudo criterioso de qualquer matéria é importante para a aquisição de conhecimento. Ainda mais quando a gente fala de uma ciência nova proposta por Kardec, que é diferente da ciência acadêmica, né? E que é um fato de estudo dos espíritos, com os espíritos, né? E que eles trazem para a gente as informações. No seu estudo, você começa, né, com uma frase muito interessante, que é a seguinte: todo aquele que verdadeiramente deseja estudar a doutrina espírita, independente do tempo de estudo doutrinário, precisa abordá-lo com espírito de estudante, que se prepara para aprender, nunca faz leitura pretensiosa e se coloca sempre à disposição para entender melhor. Por isso, tem o seu coração, mente e ouvidos sempre abertos. Você colocou uma frase muito bacana e a gente vem trabalhando com esse lema há muito tempo. Antes de começar o estudo, Jorge, eu queria saber, você que é professor de física, qual que é a importância desse espírito de estudante para o estudo da doutrina espírita, meu amigo? Ele é muito importante, primeiro, porque se nós partirmos do princípio que a doutrina espírita ela foi elaborada por um grande gênio da história da humanidade, que é o Allan Kardec. Um espírito que dominava, ele não conhecia, ele dominava as ciências exatas, as ciências médicas, as ciências sociais, ciências humanas, as linguagens. Então, era um espírito de muita envergadura intelectual. Era um profundo filósofo, um profundo lógico. Além disso, vamos dizer assim, trabalhando, ombreando com ele, nós tínhamos também os grandes gênios da história da humanidade: Sócrates, Platão, Fenelon, Vicente de Paula. Então, os grandes heróis da história da humanidade estavam ali. Ora, seria muita pretensão você partir do princípio que você, com uma simples leitura, você já conseguiu penetrar na profundidade dos pensamentos de todos esses espíritos. Então, de modo geral, nós deveríamos ter a prudência, primeiro, de ler e ver. Entendi ou não entendi? E não já começar, não, isso aí eu já sei. Um exemplo, a pessoa está estudando lá melancolia. A pessoa, isso aí eu já sei, eu já vi muitas pessoas fazendo assim, melancolia eu já sei, melancolia é depressão. Eu sei, mas onde está escrito que melancolia é depressão? Aí a pessoa, por quê? Ela acha que ela pegou uma palavra, a partir daquela palavra, do senso comum ou do entendimento dela, ela já sabe o que é. E, na verdade, a doutrina espírita é uma filosofia, mas é uma escola filosófica mesmo, onde todos os conceitos da filosofia espírita estão dentro do estudo. Então, não adianta você querer pegar nem conceito de outro filósofo, nem conceito de dicionário, porque é outra coisa diferente. Que eu sempre gosto de dizer,
o social para Vygotsky é uma coisa, o social para Piaget é uma coisa, e o social para Marx é outra coisa. Então, qual social você está falando? Então, primeiro você tem que saber quem é que está falando e sobre o que ele está falando. Assim é a doutrina espírita. Então, se você fala o homem de bem, pessoal, o homem de bem é o que não faz mal para ninguém. Não, esse é o homem de bem da onde? Não é o homem de bem da doutrina espírita. Não? Mas onde está o homem de bem da doutrina espírita? Você tem que ir lá e ler e ver a definição. Essa é uma questão que geralmente as pessoas não têm. Ela já acha que sabe. É o que as pessoas chamam de carteirada, né? Já sai dando carteirada. Não, eu sou assim, eu tenho 30 anos de doutrina espírita, mas 30 anos de quê? Ficou 30 anos lá dando passo, sentado lá assistindo palestra, tem 30 anos. Isso não quer dizer nada. Pode ter uma criança com 6 anos, segundo a lei da reencarnação, que tem 1000 vezes mais conhecimento. Então, o espírito de estudante é, primeiro, ler e estudar para aprender, que também é um outro problema que eu já vi. Às vezes eu estou estudando, eu descubro alguma coisa, eu compartilho. Aí a pessoa chega para mim, Jorge, isso vai favorecer os rustelistas. Jorge, isso vai favorecer os chiquistas. Jorge, isso vai favorecer os ortodoxos. Eu falo, mas eu não estudo para favorecer ninguém. Eu estudo para aprender, meu filho. Mas o conhecimento é o conhecimento? É isso? Então Se quem vai favorecer não me interessa. Eu quero aprender. O estudante ele vai para a escola para aprender, não é para comer merenda. Então, o espírito de estudante é nesse sentido. Ô Jorge, você comentou uma coisa que a gente vem falando bastante aqui, e até um papo que a gente tem aqui em off, né? Eu, o Cristiano e a Tatiane, daqui a pouco ela vai dar as caras e você vai conhecê-la, que é a questão dessa própria forma de desconstruir a forma que a gente aprendeu, né? Que é o desaprender primeiro, né? E a gente falando de uma linguagem aqui importante, né? O quanto as pessoas de bem, as pessoas que conhecem, se afastaram do movimento espírita justamente por esse processo, né? E a gente comenta muito aqui da experiência pequena ou grande que a gente tem de centros espíritas, né? E eu até depois vou dividir com você esse estudo, dos prejuízos de se fazer de uma forma sem se considerar um aprendiz, né? E de simplesmente levar o conhecimento da forma que se aprende sem passar pelo crivo do bom senso da razão. E não é fácil, né, Jorge? A gente tem a mania, tem uma tendência natural do ser humano, né, de repetir as coisas, né? Principalmente quando você aprende algo que não tem a ver com o que você professa, né? Que não é do seu bem-estar, por exemplo. E aí desconstruir isso é uma matéria difícil e eu vejo que você tem provocado muito nisso. Até alguns textos seus e de outros amigos me fazem rever muito do que eu pensava e rever isso é desconfortante numa fase, né? Mas depois é libertador quando você se permite repensar. Verdade, isso mesmo. Né? Então, nós vamos aqui, pessoal, com o espírito de estudante e vamos começar agora o estudo do Jorge aqui para a gente aproveitar bastante. Bom, Jorge, a gente tem aqui alguns estudos na Feluz. A Feluz é uma casa de 16 anos, pequena e nova ainda, mas já passou por muitas fases, né? E de 5 anos para cá, a gente viu qual foi o benefício de trazer Kardec para dentro dos nossos estudos, principalmente no que tange ao estudo mediúnico, tá? Do grupo de mediunidade. Apesar desses estudos todos, né, não é muito comum a gente falar do termo vida espiritual intermediária, né? Eu já tinha lido várias vezes, mas eu nunca usei esse termo, e quando você usou a primeira vez, eu falei, uai, né, de onde é que Jorge tirou? E eu fui ver suas referências, eu li aquilo várias vezes e não parava atenção. Então, fala um pouquinho para a gente dessa ideia que você trouxe aí, de falar vida espiritual intermediária, né? E desdobra para a gente, por favor. Como de modo geral não se fala esse termo, as pessoas acham que fui eu que inventei, né? Eu tirei da minha cabeça, acordei de manhã, tomei suco de uva e falei, vou inventar um termo para poder causar, né? Mas, na verdade, esses termos e a minha bibliografia são as obras fundamentais. Então, esse termo foi usado pelo próprio Allan Kardec e por outros espíritos, como Santo Agostinho e tantos outros. Porque o que eles estão dizendo é que, na verdade, de modo geral, a vida espiritual mesmo, propriamente dita, ela só é experimentada por espíritos de um nível evolutivo muito grande, ou pelo menos que alcançaram a segunda ordem. Por isso que eles são os espíritos felizes. Então,
essa vida espiritual intermediária, Kardec está falando, é que são aqueles que morreram o corpo, vivem lá, mas com saudade de cá, tentando criar todo um ambiente para que satisfaça os seus desejos, que não é necessidade, são duas coisas diferentes, seus desejos materiais que não podem mais ser satisfeitos na plenitude. Essa palavra é importante, não pode ser mais satisfeito na plenitude. Então, eles vivem nesse lá e cá. Então, existem alguns aspectos que fazem com que o espírito fique no mundo intermediário, isso é, está lá querendo estar cá, não consegue viver ou ter as sensações e percepções que deveria ter o espírito, então ele fica nesse mundo. Muitos ainda não sabem nem se morreu, se está vivo, se está morto, como é que é, não consegue perceber as coisas direito. Então, são esses espíritos que perderam somente perderam o corpo, mas ainda não conseguiram alcançar esse estado de vida espiritual que os espíritos superiores falam. A gente pode, Jorge, linkar esse termo, né, vida espiritual intermediária, com a palavra erraticidade, ou em erraticidade, ou na erraticidades? São termos sinônimos? Então, uma coisa interessante é que os termos que o Kardec trouxe no Livro dos Espíritos, eles vão sendo desenvolvidos com o passar do tempo. Esse termo mesmo, erraticidade, se a gente pega só o Livro dos Espíritos, a gente faz essa divisão, né? Mundo material e erraticidade. Não são errantes os espíritos puros porque chegaram no estado definitivo. Mas o próprio Kardec, com o passar do tempo, lá pelo ano de 1860, mais ou menos, ele já começa a ter, vamos dizer assim, não dá de forma tão absoluta, usar esse termo de forma tão absoluta. Então, ele já vai falando assim, de modo geral, errante no sentido literal da palavra são os espíritos inferiores. Porque os bons, eles já sabem de onde vêm, já sabem para onde vão, já conseguem perceber o universo, viajar pelos mundos, etc. Então, eles não estão andando a esmo. Então, geralmente, errante, no sentido mais profundo da palavra, ou, vamos dizer, mais radical da palavra, seriam os espíritos inferiores. Né? Então, a vida espiritual intermediária, nesse sentido, ela se aproxima da erraticidade no sentido que o Kardec fala. Mas porque a erraticidade seria um mundo espiritual de uma forma geral. E errante, no sentido mais estrito da palavra, seriam os espíritos inferiores. Mas a gente pode pegar o sentido amplo e falar errantes são todos aqueles que não chegaram à pureza. E a erraticidade é o mundo dos espíritos. Também pode. Então, essa vida espiritual intermediária está dentro da erraticidade no sentido mais amplo. Não sei se eu enrolei muito para falar. Ô Jorge, vários conceitos, né? A gente conversou, tinha te perguntado antes, né? Se a gente falava, como a gente fala, né, no conceito lá, né, da biblioteca, do vocabulário espírita, né? Erraticidade ele coloca como um estado, e aí no seu estudo a gente coloca também como tanto em erraticidade quanto na erraticidade, né? Porque né, vivendo nessa vida intermediária, então seria como se fosse um local, né? Onde eles estão. E isso para mim ficou bem claro. Não está aqui no meu escopo de perguntas, mas você chamou a atenção para uma coisa, Jorge, que foi assim: em 1860, Kardec passou a não utilizar. Então, eu falo com o pessoal aqui muitas vezes, e sempre, o quanto Kardec era perspicaz no seu aprendizado, né? Que ele ia modificando as coisas, a sua visão, né? De acordo com o que ele via. Então, a gente sempre faz esse estudo. Quando a gente pega lá no Livro dos Espíritos, e depois pega na Revista Espírita, que é posterior, aí você vai ver uma obra, por exemplo, né? Que é o Céu e Inferno, que foi posterior a algumas obras do Livro dos Espíritos, você vê lá modificações já, né? E isso são poucas pessoas, né, Jorge? Não vou falar poucas porque eu não sei a quantidade, mas a gente vê muito pouco daqueles que analisam essa obra tão rica dessa forma em progressão, né, Jorge? O que você acha? Sim. É igual aquela pessoa que está assistindo um filme, aí sente um pouquinho de dor de barriga, vai no banheiro, quando volta, ela vê o filme, né, ela se perde um pouquinho, é mais ou menos quem se prende a estudar só as obras básicas, né? Chamadas obras básicas, as 5, ela lê o Livro dos Espíritos, às vezes, quando lê na Gênesis, tem diferença em algumas coisas aqui, porque ela não sabe que os conceitos foram desenvolvidos com o passar do tempo. Então, isso é muito importante, porque os chamados ortodoxos, né, que
A pessoa usa o termo ortodoxo, mas não é ortodoxo. Para Kardec, ortodoxo é o que mais pratica. Então, a pessoa ela pega um termo e lê o Livro dos Espíritos e acha que já sabe tudo. Aí Kardec está, olha só, o Allan Kardec está lá em 1866. Aí tem lá o sono entre os espíritos, só para pegar como exemplo. Aí Kardec bota assim: os espíritos trouxeram esse espírito para dar seu testemunho, para nos mostrar uma nova fase da vida espiritual. Então, se é uma nova fase, é algo novo. Se é algo novo, é algo que não foi apreciado. A pessoa, não, mas eu já sei o que é. Como é que você já sabe se você não leu aquilo? Não, então, ela tá com um conceito que não foi desenvolvido, achando que ela já sabe tudo. Esse que é o problema. Né? Você falou bem nessa parte, e a gente bate um papo muito em off sobre isso. Isso que eu falei no início, né? Às vezes a gente está ali há muito tempo estudando o mesmo tema, acha que sabe, aí quando vem um conceito novo, a gente tende a rechaçá-lo, né? A gente tende a negá-lo. Exatamente. E o quanto é gostoso quando você trabalha com essa diferença, né? Eu vou até lá, numa pergunta para frente, eu vou falar um pouco mais sobre isso. O quanto é bacana você se abrir para essa possibilidade, né? Então, eu vou até comentar isso depois quando a gente falar sobre as cidades espirituais, mas a gente precisa estar com essa mente aberta, né, Jorge? Porque senão, por exemplo, esse tema que você vai comentar aí, ele é realmente uma polêmica no meio espírita, né, Jorge? Há aqueles que admitem não, outros que admitem com certeza, outros que, né, são muito mais religiosos e esquecem de ir lá na obra e estudar, ou pelo menos pegar aquilo que tem de positivo para a sua intimidade, né? São teóricos demais, né, Jorge? A gente tem teóricos demais no movimento espírita, né, Jorge? E o problema é que, assim, a pessoa... não, mas já foi tratado no Livro dos Espíritos. Então, se foi tratado no Livro dos Espíritos, não precisa tratar mais, então por que Kardec colocou lá? Se ele coloca lá, para a gente estudar. Então, tem um conceito, tem um desenvolvimento. Essa é a questão, que às vezes a pessoa não para pensar. E ela acha que você ou está querendo, aí ela lê achando que você está usando aquele texto para acomodar o pensamento de um ou de outro. E a gente está lendo para aprender. Se aquele pensamento se aproxima do espírito tal, você afasta do espírito tal, isso é um problema exclusivamente dele. A gente não está preocupado com isso. Então, mas porque o espírito falou, se ele falou, pode estar de acordo ou não. Kardec é muito importante, ele diz assim, que a fé cega, ela pode levar a bons resultados. Não é que porque a fé é cega que vai levar a mau resultado. Então, se ele falou sem explicar, não importa, ele deu a explicação dele, isso é um problema dele. Agora, a gente vai estudar o fenômeno para saber se é possível ou se não é possível. Essa é a questão importante, baseada nos princípios que os espíritos trazem para a gente. Muito bom. Cris, tem alguma pergunta relativa ao processo aí? Por enquanto, não. Por enquanto, no chat, não. Show de bola. Vamos lá, Jorginho. Seguinte, no seu estudo... Desculpa. Foi só você falar, pipocou duas aqui. Vou ler rapidamente. A Rejane perguntou: todos os espíritos no momento do desencarne passam para a vida espiritual intermediária? E a Tati disse: então deveríamos nos ater na cronologia das obras de Kardec para um estudo mais efetivo da doutrina? Boa. Então, primeiro vou pela última. Todo especialista em um autor, ele tem que conhecer tudo daquele autor. Então, não adianta você, eu sou especialista em Jung. Não, eu li alguns livros dele. Não, é ideal que você leia os livros, leia as cartas, leia tudo dele. Porque aí você, de repente, alguma coisa que ficou, uma lacuna ali, às vezes numa carta, numa conversa, está explicado que a pessoa, ela simplesmente... Aí um amigo meu diz assim, né, que a natureza odeia o vácuo. Isto é, aquilo que ele não conhece, ele preenche com as suas próprias ideias. Esse que é o problema. Então, exemplo, você está lá, Kardec está falando magnetismo, 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 magnetismo. A pessoa que não viu Kardec explicando o que ele quer dizer, ele acha que está falando de física. E aí o espírito que não estudou Kardec acha que está falando de física. E vai começar a falar, porque o magnetismo, porque não sei o quê, porque atrai... E não tem nada a ver um conceito puramente filosófico. O magnetismo que o Kardec fala é apenas uma questão de ação à distância, só isso. A única analogia que tem com a física. Mas o cara não sabe por quê, porque ele não leu. Então, o ideal é você ler toda a obra para depois você falar assim, eu tenho uma noção boa
desse autor. Se você leu algumas obras, não adianta. Né? Se você não leu a Revista Espírita, vai ficar muito capenga. Por que os cursos de passe, na verdade, são esses cursos de passe que tem por aí no movimento espírita, a maioria deles é curso de esoterismo, curso de anatomia, curso de rituais mágicos. Por quê? Porque se eles tivessem estudado a Revista Espírita de 64, 65, eles iam reduzir o curso de passe a 2 páginas. Entendeu? Mas como Jorge, eles não leram, eles vão preencher com o que eles não podem. Vão preencher com o quê? Vai lá no esoterismo, vai lá não sei aonde, vai buscando e vai enchendo. E o negócio fica... Né? Já vi livros maior que a Bíblia de passe. Eu falei, Jesus, que isso? Ô, Jorge, você falando do passe, você tem ideia? Há 16 anos atrás, o primeiro curso de passe que eu dei, eu fiz a apostila, né? Ela tinha um calhamaço desse tamanho e tinha anatomia. O último... E aí ele durou 6 meses o curso de passe. Aí ele foi... Escuta... Aí ele foi reduzindo, né? Até pegou era um curso de finais de semana. Hoje, o último curso de passe que nós demos foi em 4 horas, tá? Mais simples possível, sem gesticulação, né? Mais simples possível. E foi o melhor e o mais efetivo que a gente deu. Desculpa te interferir na resposta, só para você ver como é que é a progressão do pensamento. Exatamente, é isso aí. É isso. Você aprende assim. A Regiane tinha perguntado se todos os espíritos, no momento do desencarne, passam para a vida espiritual intermediária. Excelente. Então, existe, assim, o que é a chamada perturbação? A perturbação é um processo em que o corpo morreu e o espírito está se adaptando ao mundo espiritual. Então, muitos dos fluidos materiais que estão ligados com o nosso corpo, estão também no perispírito. Ele vai se desfazendo desses fluidos e, conforme ele vai se desfazendo, ele vai ganhando a lucidez. Então, ele está no passamento, ele está no estado intermediário também, porque ele está indo para lá, mas ainda com algumas sensações e alguns fluidos de cá. Então, ele está nesse mundo intermediário. O que acontece? Aí é que entra o X do meu estudo, que é alguns espíritos, mesmo depois do passamento, os fluidos que eles compõem, que compõem o perispírito deles, são tão densos que eles continuam ainda a sofrer a influência desses fluidos materiais, causando alguns desequilíbrios, alguns fenômenos que compõem esse mundo intermediário. Ele continua ainda, por muitos anos, ainda fruto dos seus próprios fluidos, participando de alguns fenômenos que a gente chama de fenômenos da vida intermediária. Então, nós vamos entrar lá agora, Jorge. Então, já que as perguntas já partiram para isso, Jorge, eu vou ler aqui o item que você colocou no seu estudo, em relação à importância desse estudo da vida intermediária. Para nós é sempre uma questão de conhecimento muito grande, né? A gente sempre se preocupa com o que vai passar, o que não passa, os parentes se foram. Nós temos relações nas nossas reuniões mediúnicas o tempo inteiro com essas questões, né? E aí, no seu estudo, você dividiu lá as partes, o seu estudo em partes, de acordo com as características dos espíritos sujeitos a essa vida espiritual, né, e de acordo com as suas sensações. Então, você colocou lá ilusões de sono, ilusões de fome, lembranças limitadas do passado, crença de estarem vivos, loucura, objetos fluídicos, ilusões de regiões de trevosas, forma equivocada das descrições das cidades espirituais. A gente sabe que, para falar disso tudo, a gente dava um seminário aqui. Né? A gente sabe que um item, você começou a tocar aí, ele é importantíssimo para esse estudo. A gente já quer promover um seminário sobre isso, que a gente sabe que é muito extenso, mas tem uma palavrinha que é chave. O que você podia falar para a gente aí, principalmente em relação ao estudo que nós vamos fazer agora, sobre sono, sobre a loucura, sobre a fome, né? O papel do perispírito, né? Para esses espíritos, né, que são de terceira ordem. Eu só queria ler um textinho aqui do Céu e Inferno que você linkou, dessa importância. Você colocou assim: este estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Há, além disso, dentro desse caso, uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e os progressos morais do espírito. Esse texto, para mim, é fantástico do Céu e Inferno.
Ele é maravilhoso e ainda propõe uma coisa bacana que Kardec colocou, né? Ele coloca assim, ele é dos mais interessantes. Então, quanto Kardec se ateve a ele. Então, meu amigo, antes de a gente entrar especificamente sono, fome, perispírito, para nós, espírito de terceira ordem, o cristiano, ele é um espírito de quarta ordem, ele não está colocado por Kardec, tá, Jorge? Ele é um espírito que está fora dessa parada. O resto de nós aqui, terceira, tá certo? Porque você coloca para a gente no seu estudo aqui os terceira ordem, espíritos endurecidos, criminosos arrependidos, suicidas, sofredores e espíritos em condições medianas, né? Então, vamos colocar aqui alguns de nós aqui na linha de baixo. O cristiano não está numa linha aqui, Kardec preferiu não elencar esse tipo de espírito. O que você fala do perispírito para a gente, meu amigo? Então, essa é a questão importante. O perispírito, ele é a chave para a gente entender todos esses fenômenos. Porque o que é o perispírito? Isso é importante. Que, por causa das narrativas de espíritos de terceira ordem, o perispírito foi tomado como causa. E, na verdade, o perispírito ele é sempre efeito. Então, o perispírito é o efeito resultante de quê? Do somatório de todo o progresso intelectual e moral do espírito. Então, ele reflete, o perispírito vai refletir esse conjunto de fluidos, ele vai ter a qualidade de acordo com o grau evolutivo do espírito. Então, como existem infinitos graus, vamos dizer assim, potencial, pode existir infinitas formas de se manifestar. Agora, preste atenção no que o Lamennais fala, porque isso é importante, está lá nos sistemas, no livro dos médiuns. Olha só o que o Lamennais fala. O que uns chamam de perispírito não é senão o que outros chamam de envoltório material fluídico. Aí ele diz, direi, de modo mais lógico para me fazer compreender, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão das vistas e das ideias. Então, o perispírito é a perfectibilidade dos sentidos. O que ele está dizendo com isso? Que o perispírito é o limitante e o limitador das sensações e das percepções dos espíritos. Então, quanto mais evoluído, mais sutil é esse perispírito, mais alcance ele tem de perceber as coisas do universo. Então, essa é a questão importante. Se eu entendo que esses fluidos, os fluidos malsãos, os fluidos, né, dos nossos, como nós não temos ainda um pensamento constante no bem, no desejo, no amor, os nossos fluidos são materiais. Esses fluidos materiais, de uma certa forma, vão limitar as nossas sensações e as nossas percepções. Uma coisa é a centelha divina, o princípio inteligente. Esse todos têm igual, todos os seres, de Jesus a Hitler, todos têm a essência lá, o princípio espiritual, com todas as potencialidades. Agora, o perispírito vai limitar o alcance dessas percepções. Então, o perispírito é a chave. Por isso que ele diz que é a perfectibilidade dos sentidos. Então, quanto mais evoluído, maior vai ter as sensações e as percepções. Então, se eu consigo estudar o perispírito e esses fluidos, eu consigo entender todos esses processos que nós vamos tratar, ou pelo menos falar um pouquinho aí da vida espiritual intermediária, porque todos eles passam pelos fluidos que compõem o perispírito. Ô Jorge, a gente tem muito o que estudar o perispírito. Você conhece a nossa amiga Célia Bacchini, né? Uma grande estudiosa nesse dia. Ela adora o estudo dos fluidos. Tem me ajudado muito, né, em várias questões. E outro dia eu bati um papo com ela ela mandou sequência de áudios ali para a gente bater um papo. A minha nossa discussão era sobre adoecimento, né? E o quanto esse adoecimento, mesmo que físico, ele permaneceria nesse perispírito, né, do espírito em vida espiritual, né? E eu disse para ela que eu entendi o perispírito como um conjunto fluídico ali, né, semimaterial, que envolveria o espírito inteiro nessa mecânica de tradução mútua, né? Tanto de cá para lá quanto de lá para cá, né? Uhum. Mas que alguns espíritas aí falam até de órgãos no perispírito, e eu disse para ela que não há, eu não li nenhuma obra nesse sentido, mas que ele seria um organismo completo por inteiro, né? E que aí sim essas necessidades do espírito passariam para o corpo físico sem que a gente houvesse exatamente como é que a gente fala, um duplo corpo,
né? Como muito querem falar alguns, né? Até brinquei, a gente brincou entre a gente, por exemplo, a gente vê casos, por exemplo, de espíritos que abusaram muito do seu intelecto, né? E virem com problemas de debilidade, e muito raramente vi uma pessoa que, por exemplo, que ingeriu um ácido, né, por acidente, né? E vir, por exemplo, na outra encarnação com a sua faringe com problema, né? A pessoa confunde muito essa lei. E a importância desse estudo do perispírito ajudaria muito a gente nessas falácias que tem no movimento espírita, né, Jorge? O grande problema, então, voltando, a gente tem que bater sempre nessa questão. Porque essas narrativas que vieram após Kardec, elas vieram por espíritos de terceira ordem e não teve uma supervisão de um espírito mais avançado para dar vamos dizer assim, fazer uma promoção, um desconto ali nas narrativas, porque eles não é que eles estão falando de maldade, eles estão falando do que eles estão vendo. Então, eles pegam o efeito pela causa. Perfeito. Ora, se você olha para imagina lá o Baltazar, o espírito glutão, né? Que está lá, que vivia na erraticidade, não podia comer. Ora, você pergunta para ele, Kardec pergunta, você tem um estômago? Ele vai dizer, claro, tenho. Por quê? Como é que ele, que é um glutão, passou a vida inteira comendo, né? E depois de morto, fica lá no restaurante, nas feiras, ele não vai se imaginar com um estômago? Claro que ele vai se imaginar, né? Agora, esse estômago que ele cria é uma imagem, reflexo da sua mente, dos seus desejos. Da mesma forma que quando você olha um óculos, você tem espírito que aparece de óculos, vai dizer, não, então o perispírito tem óculos. Você vê um espírito de cachimbo, não, perispírito tem cachimbo, não tem cachimbo, não tem óculos, não tem roupa, não tem nada. Ele reflete, né? Ele reflete a autoimagem do espírito. Então, se ele se vê homem, ele vai ter, se você perguntar para ele, você tem um pênis? Ele vai dizer, tenho. Se for um espírito que era mulher, você tem uma vagina? Vai dizer, tenho. Mas perispírito não tem pênis, não tem vagina, não tem útero, não tem coração, nada disso. Então, são projeções que esses espíritos, eles não conseguem se imaginar sem aquilo, então eles vão criar, como o perispírito é plástico, eles vão moldar. E um ou outro espírito, olhando aquilo, ele vai tomar o efeito pela causa. Mas não é que tem um coração, né? Porque o problema de você usar a lógica é porque a lógica não se sustenta. Se tem um estômago, tem coração. Se tem coração, se tem um estômago, tem intestino. Se tem intestino, ele vai excretar. Vai excretar o quê? Então, tem sistema de esgoto, aí começa você, né? Então, ele vai comer o quê? Vai comer uma fruta? Ele plantou aonde essa fruta? Veio de onde? Da semente? Aí começa uma história sem fim, né? Então, Jorge, vamos andar logo então. A pergunta é, falando de sono e fome, os espíritos sentem fome, sentem sono no seu estado de vida intermediária? Então, aí, primeiramente, porque a gente tem que entender que as palavras, a gente usa as palavras por analogia, por falta de e lá no mundo espiritual é uma outra realidade. Então, eles vão, mais ou menos, aqui no Rio de Janeiro, tem uma época que ninguém conhecia acerola. Aí um dia começou a aparecer acerola de tudo quanto é lugar, a pessoa perguntava, quem não comeu, falava assim, como é que é o gosto da acerola? Aí o cara, não, parece assim, goiaba com laranja, né? Ou então açaí, não, como é que é o gosto da açaí? Tem gosto de terra, ou não sei o quê. Pô, açaí tem gosto de terra? Que história é essa? Porque a pessoa não provou. Então, você passar uma sensação, para quem não teve aquela sensação, aí fica difícil. É mais ou menos isso. Então, vamos lá em relação à questão da fome. A fome que nós, encarnados, temos, ela é uma necessidade que faz parte do instinto de conservação. Então, eu tenho uma necessidade de comer. Se eu não comer, o meu organismo tem mecanismo que vai dizer, olha, você precisa comer, ok? E aí, então a gente chama esse sinal que o organismo manda para a gente como a gente chamou de fome. Beleza. O espírito, o corpo espiritual não perece, ok? Mas mesmo nós encarnados, fala assim, Jorge, toda a gente só come quando tem necessidade? Não. Muitas vezes a gente come por desejo. Então, eu fui lá em casa, estava em casa, comi, foi uma beleza.
Aí vou lá na casa da minha tia. Chegou lá, tem uma torta de chocolate. Falou assim, você está com necessidade de comer a torta de chocolate? Não, você está com desejo. Né? Então, você comeu arroz com feijão. Eu estou triste. Por quê? Eu queria comer um bife. Não, você precisava comer. Comeu. Agora, isso aí que você está falando é desejo. Então, são duas coisas diferentes. Os espíritos, eles, principalmente os inferiores, o perispírito, participa, percebe as coisas materiais. Então, ele percebe os odores, os aromas. Essa percepção, ela causa nesse espírito, e por ele perceber isso, causa nele, desperta neles o desejo de poder se alimentar. Esse desejo de se alimentar, qual é a palavra que ele vai usar? Quando a gente aqui está encarnado, que a gente está com desejo de se alimentar, a gente fala assim, não, o meu organismo mandou sinais, e os hormônios estão me avisando que eu preciso me alimentar. Não. A gente fala, estou com fome. Né? Às vezes está falando, eu estou com fome, mas não sei de quê. Isso é desejo, isso não é fome. Né? Acontece direto comigo isso aí. Oi? Acontece direto comigo isso aí. Estou com fome, eu acho que é de pão de queijo. Né? Olha, isso... Eles vão usar a palavra que eles conhecem, que é fome. Mas eles não têm a fome, eles têm desejo. Então, por perceber as coisas materiais, por serem espíritos materializados, eles querem sentir os prazeres e as sensações materiais. Então, eles vão usar esse desejo das coisas materiais chamam de fome. Mas, na verdade, eles não têm fome, como a gente entende, porque eles não têm corpo. Mas esse desejo ele é ativado por questões materiais reais. Eles percebem a bebida, a comida, esses aromas, e isso ativa neles. É mais ou menos, eu gosto de usar a expressão daquela pessoa que quer matar a sede com água do mar. Então, ela está ali querendo satisfazer, sentindo os aromas, isso ativa o desejo, mas ela não consegue. Então, ela fica nesse looping ali. E, para elas, ela chama isso de fome. E alguns espíritos, o desejo é tão forte, a necessidade de prazer é tão forte, que eles ficam loucos, enlouquecidos, como o Cura Bezerra fala lá, né? Que eles ficam em vão tentando satisfazer uma necessidade imaginária. A necessidade é imaginária. O desejo é verdadeiro e real. Então, isso é um fenômeno que ocorre. A fome, só que tomar cuidado com a palavra fome, não querer usar como se fosse a fome nossa aqui. E essa forma de explicar, Jorge, de vir assim, é muito interessante, porque vem muito de encontro com os nossos pequenos relatos nas mediúnicas. Né? Claro, muitos deles dentro dos processos anímicos dos médios, do que cada um conhece, mas vem de encontro, e ele explica muito essa questão. Então, quando a gente tem essa empatia, esse entendimento, a gente não vai falar para o espírito, você não tem fome coisa nenhuma. Né? Então, você começa a ter uma percepção e entendimento maior no acolhimento para esse espírito. A mesma coisa se daria com relação ao sono, Jorge? E só para, voltando a essa questão, é mais ou menos você chegar assim, tem uma pessoa que é dependente de droga, né? Aí você fala assim, a pessoa, eu tô com uma desejo, eu quero muito. Eu falo assim, não, você não quer, seu organismo não precisa disso. Não, isso é mentira, rapaz. Isso é coisa da sua mente. Coisa da minha mente, eu tô aqui tendo calafrio, tendo diarreia, me urinando todo de vontade, você está dizendo que isso não existe? Como é que não existe? É mais ou menos esse sentido, né? Olha, e para eles existe. Agora, a causa está toda nos desejos e dos prazeres materiais. Em relação ao sono, também passa pela questão dos fluidos que estão no perispírito. Então, exemplo, mas Jorge, espírito adormecido? Isso não faz sentido. Eu pego textos literais de Kardec. Ele fala lá que no processo da perturbação, no momento da perturbação lá do passamento, os fluidos causam entorpecimento. Kardec usa essa expressão. Entorpecimento, olha lá. Pela prece sincera, está lá no passamento, no livro Céu e Inferno. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual.
pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando a reconhecer-se mais cedo. E aí ele vai explicando mais. Então, existe um entorpecimento do espírito. Esse entorpecimento são o quê? Os fluidos que estão em volta dele, que causam um certo torpor. Esse torpor, os espíritos vão usar por analogia. Quando a gente está aqui, né, testando lá, né, de madrugada, a gente chama de quê? De sono. Ele não conhece outra palavra, ele vai usar o quê? Sono. Então, ele está com sono. Então, ele está entorpecido. Esse entorpecimento são os fluidos. Mas, Jorge, de onde vêm esses fluidos? Esses fluidos podem ser inerentes aos espíritos. Claro, quando é inerente aos espíritos, é porque são espíritos de terceira ordem. Seus fluidos são materiais e, de alguma forma, esses fluidos, em algum momento, vai causar um entorpecimento nele. Mas pode ser também exterior. Um outro espírito magnetizá-lo e ele vai entrar nesse estado de torpor. Isso acontece tanto no processo de sonambulismo, como até de espíritos elevados. O Dr. Calier, que era um médico, um espírito de alta evolução, quando ele desencarnou, outros espíritos se aproximaram dele, magnetizaram ele, isso é, irradiaram fluido sobre ele, e ele também sentiu esse entorpecimento. Esse entorpecimento, ele vai usar a expressão de sono. Né? E aí ocorre um fenômeno que eu vou ter que desenvolver um pouquinho mais à frente, que é o perispírito, que é um aglomerado de fluido. Esse aglomerado, de uma certa forma, o espírito consegue, o espírito, a essência, uma certa emancipação disso, que dá a lucidez. A essência, o princípio espiritual, ele nunca perde a consciência. Mas esse conjunto de fluidos, com esse entorpecido, causa, vamos dizer assim, esse sono, e o espírito, de uma certa forma, se emancipa. Não se emancipa só, porque o espírito só não é, mas existe um aglomerado de fluidos sempre em volta do espírito. Isso é uma questão que eu vou desenvolver um pouquinho mais para frente, mas isso, nada que eu estou falando, eu estou tirando da minha cabeça. É tudo de Kardec, tá? Ô, Jorge, você comentou coisa interessante. Primeiro que, né, no chat aqui, Cris, eu vi alguém colocou aqui com relação ao povo mineiro aqui, como é que foi? Que alguém colocou aí sobre o pão de queijo? Falou que os mineiros sentem vontade de comer um trem diferente, mas nem sabe o que é. Então, dá essa vontade de comer um trem, sabe, Jorge? É isso. Eu quero sentir o prazer de eu quero alguma coisa prazerosa que eu ainda não sei o que é. Então, é mais ou menos isso. Então, Ô, Jorge, tem duas perguntas da Tati aqui, Alexandre, que eu acho que cabe aí dentro do que ele está desenvolvendo. Uma, ela disse o seguinte, o Jorge, mas o vício não criaria uma necessidade material que seria fruto da dependência química? E através dos fluidos, ele, o espírito, pode se satisfazer de alguma forma? Só antes, só para não confundir os... Vai, Cris. Através dos fluidos, ele, o espírito, pode se satisfazer de alguma forma? Excelente. Então, vamos lá. Ô, Jorge, só para a gente colocar aí, quando a Tati coloca a dependência química, aí já nós temos um passo a mais, que é a dependência física, e que aí dá para você abordar a questão do perispírito, né? Quando a pessoa está num vício no alto grau, a dependência ela sai de química para física, que é o mais alto grau, que aí você pode mandar ver nesse sentido, Jorge, por favor. Sim, O que é o vício? O vício nada mais é do que um condicionamento que eu dou ao meu corpo. Então, um exemplo, nós podemos nos viciar em qualquer coisa. Vou usar um exemplo, chocolate. Quando eu como chocolate, o meu organismo ele é preparado para satisfazer. Sempre que a gente, vamos dizer assim, traz energia para o nosso corpo, ele nos recompensa com a sensação de prazer. O vício nada mais é do que você se prender a essa necessidade de prazer. Então, ela começa psicológica e você vai condicionando o seu corpo para que ele receba cada vez mais aquelas sensações. Só que nessas trocas, ali nesse condicionamento, o corpo vai chegar um momento em que ele vai estar preparado para receber aqueles prazeres que você não dá. Aí, quando ele fala da necessidade, na verdade, é um condicionamento.
você trabalhou o seu corpo para ele ficar preparado para receber uma droga, por exemplo. E quando você não recebe, o que acontece? Quando acaba o efeito, tem chamado rebote, que te leva para um estado pior do que você estava. E nós, naturalmente, vamos o quê? A gente quer o prazer, a gente não quer sofrer, a gente quer o prazer. Né? Igual a pessoa fala, não, a droga sempre faz mal. Não, a droga não faz mal, ela dá uma euforia. Só que tem uma consequência. Então, quando ele está ali, que o organismo está num estado, vamos dizer assim, abaixo do normal, o organismo ele vai, vamos dizer assim, mandar sinais para que você recompense ele com prazer. Isso não é uma necessidade do organismo, isso é um condicionamento em que ele ficou ali. Não é uma necessidade natural, mas ele se condicionou àquele estado. Então, a pessoa que sentia um barato com um copo de cerveja, de repente, daqui a um tempo, ela não vai se sentir mais, vai sentir um barato com um copo, ela vai querer 2, 3, 4, e o organismo vai se adaptando. Né? Mas isso é um condicionamento. Então, é igual comida. A pessoa que começa a fazer dieta, que come um boi por dia, quando ela reduz para meio boi, no início ela acha que não consegue. Mas depois de um tempo, ela vê que consegue. E se ela tentar comer um boi, como o organismo está condicionado a meio boi, ela sente também. Então, tudo é condicionamento. Né? Não é uma questão Isso vale até para atividade física, né, Jorge? Isso. Depois de um tempo, o seu corpo já tem a expectativa que você vai se movimentar e isso traz um tanto de benefício para ele, que ele te dá a injeção de adrenalina que você precisa para, né, executar a tarefa. Isso aí. E a outra, eu esqueci de novo. Qual era? Tinha uma outra pergunta que eu... Que se os espíritos poderiam usar esses fluidos, né? Isso é uma outra questão polêmica também. Que o grande problema é que as pessoas começam a usar outras palavras, né? Vampirismo, né? Aí já começa um negócio. Mas o espírito, ele percebe. Isso é importante. Jorge, mas isso aí favorece. Eu não quero saber quem favorece, eu quero aprender. Os espíritos percebem. Então, você tem lá um copo de cachaça, tem uma emanação. Os espíritos conseguem perceber e, de certa forma, absorver aqueles fluidos que vão envolvê-lo e aquilo vai despertar nele um desejo maior e vai ser um sofrimento maior, porque do desejo, o desejo é real, a necessidade é imaginária, porque ele não pode beber aquilo. Então, ele não vai sentir mais o prazer. Mas existe a possibilidade do espírito sentir o prazer da cachaça? Existe. No chamado possessão. Na possessão, o espírito vê com os olhos do encarnado, sente com os órgãos do encarnado. Então, se tiver um processo de simbiose bem grande ali entre o perispírito do encarnado e do desencarnado e ele tomar lá o bal, ele vai sentir. Né? Então, também acontece. Jorge, mas isso aí, eu não quero saber isso aí eu estou estudando as sensações e percepção dos espíritos. Estamos com Kardec, meu amigo. Então, está lá. O perispírito participa também, com um certo grau, das questões materiais. Então, o que eu posso fazer? Ô Jorge, para o pessoal entender, o Jorge, além de um grande estudioso na área, né, a gente participa de vários grupos de estudos juntos, né? E há uma celeuma muito grande nesse sentido. E o Jorge, ele parte do princípio do aprendizado. E, às vezes, quando você escuta assim, mas se você falar sobre isso, você vai favorecer, por exemplo, o grupo que faz isso. Quem está afim de conhecimento não está preocupado em favorecer grupo de A ou B ou C. Né? Então, Jorge, só para vocês entenderem o que é isso, porque, infelizmente, há uma celeuma no movimento espírita em relação a essa briga por conhecimento. O poder do conhecimento, me desculpem a palavra, infelizmente isso acontece muito, e é por isso que nós vamos insistir com vocês, para passar pela crítica da razão, pelo bom senso, mesmo que seja do nosso bom senso ainda, né, que ainda está em aprimoramento, porque isso é muito importante para a gente não levar gato por lebre, e isso acontece muito, né, no processo mais religiosista. Ô Jorge, eu li seu texto aqui, da Revista Espírita de 66, sobre o sono, e o quanto de... Primeiro, bacana demais você falar sobre a prece, né? O quanto ela é benéfica nesse sentido, que ela, né, abre esse processo do estado de perturbação, né? O tanto que a prece ela é importante, mesmo que seja momentâneo, né? É aquele medicamento importante naquele processo de adoecimento. E o tanto de relatos de espíritos que falam, né, desencarnou, vai ficar em estado de sono durante um tempo, etc. e tal. Você colocou para a gente aqui na de 66, Kardec falando assim: há, pois, para os espíritos, uma espécie de sono,
que é um ponto de contato a mais entre o estado corpóreo e o estado espiritual. Trata-se aqui, é verdade, do sono magnético, mas existiria para eles um sono natural semelhante que para o nosso? A pergunta de Kardec, ao espírito respondendo. Isso não teria nada de surpreendente, quando se vê ainda espíritos de todo modo identificado com o estado corpóreo, né? Então, eles vão sentir esse sono. A palavra, que é igual a fome, que é diferente um pouco, mas ele existe. E é muito legal de a gente ver isso. E às vezes a gente quer combater. Ah, tá espírito. O espírito não precisa de dormir mais, né? Não precisa, né? Então, a gente às vezes repete essa fala, né? Eu mesmo repeti essa fala algumas vezes. E a gente vê que a gente incorre num monte de besteira, às vezes, Jorge. Pode falar. A questão do sono, o grande problema não é o sono igual ao nosso. Assim, eu necessito dormir. Eu não consigo ficar uma semana sem dormir, né? Agora, eles lá, por isso que por que é magnético? Porque é o conjunto dos fluidos que ele próprio está emanando que vão entorpecê-lo. Então, ele vai sentir. Por que é natural? Ele está ali, com aqueles pensamentos dele. Uma hora, aquele mesmo fluido dele o envolve e ele não foi provocado por ninguém. Ele se sente entorpecido. Então, foi naturalmente levado àquele estado. Então, existe, é real. Kardec diz, existe, é real. Ok? Agora, o que ocorre que é o grande problema, que aí vai ter gente querendo morder meus calcanhares, que eu vou tentar desenvolver essa teoria. Que a minha teoria não está nem na ideia dos corpos, né? Vários corpos no perispírito, nem a ideia do perispírito igual o modelo do Dalton, lá de uma bolinha indivisível. Perfeito. Não, e aqui, eu não li o texto inteiro, ele fala assim, ó, isso não teria nada de surpreendente quando se vê ainda espíritos de tal modo identificados com o estado corpóreo que tomam o seu corpo fluídico por um corpo material. Eles acreditam que o corpo fluídico é matéria e que creem trabalhar como faziam na Terra e sentem até fadiga, por exemplo. Isso, muito interessante, está aqui, né, explicado na obra. Bacana demais, Jorge. Desculpa, não é uma fadiga igual a nossa. Exatamente. Mas essa fadiga é o quê? Ele está ali fazendo alguma atividade. Os fluidos causam um fenômeno nele que ele, por falta de palavra, ele vai usar a palavra fadiga. Não é fadiga igual a gente, né? Se eu trabalhar direto, eu vou desmaiar. Eu caio, bato com a cabeça no chão e desmaio. Eles não, eles vão trabalhar, eles vão se sentir entorpecidos, mas não vai acontecer nada de grave com eles. Essa é a diferença. Tipo, você ficou sem dormir alguns dias cuidando do Pedrinho, né? A gente vai agradecer a sua esposa por ter liberado você hoje, viu, Jorge? Hoje é feriado, ela não está no curso. Daqui a pouco eu vou render. Bacana, Jorge. Jorge, falando disso tudo aí, a gente chega num outro ponto que é um ponto que até que chega num consenso, né, do pessoal que estuda um pouco mais, mas ainda é um ponto de celeuma entre a questão das regiões trevosas, né, Jorge? Você faz um estudo muito bacana sobre as regiões de trevas. A gente já bateu muito papo sobre essa não existência dessas áreas de trevas, mas eu queria, antes de falar delas, eu queria que você citou num ponto que eu achei espetacular e há muito tempo que eu não lia. Você citou no Céu e Inferno o seguinte: a propriedade luminosa que se desenvolve no espírito a partir das qualidades da sua alma. A questão da luz interna de cada um. A gente fala muito sobre isso, e aí os espíritos que se colocam, né, que conseguem se enxergar e vem essa luz de cada um, né, desenvolve isso um pouquinho para a gente, porque isso além de ser alentador, é muito bacana, né, a gente saber dessa luz interna e como é que ela se manifesta. Por favor. Então, a questão da treva e da visão dos espíritos, ela tem pelo menos assim 4 elementos básicos. 4 elementos básicos. O primeiro foi o que você falou. Essa luz interna nada mais é do que o resultado da atividade intelecto-moral do espírito e também da qualidade do fluido que ele tem. Quanto mais evoluído moralmente e intelectualmente, né, mais atividade intelectual ele tem. E quando o seu fluido ele é mais sutil, naturalmente ele tende a irradiar. Então você vê um brilho mais intenso. Os espíritos mais inferiores, mesmo que tenham uma atividade intelectual grande, os seus fluidos são mais densos. E isso limita esse brilho que poderia aparecer nos espíritos. Então, e essa luminosidade pode facultar para que ele veja a distância. Mas a visão não é só isso. Porque existe, além disso, a própria matéria,
toda a matéria, o fluido cósmico universal, que tem a sua irradiação, que os espíritos não conseguem perceber. Um exemplo, nós aqui não conseguimos ver a irradiação do nosso corpo. Mas se eu colocar um óculos de infravermelho, eu vou ver que meu corpo emite luz. Jorge, meu corpo emite luz? Emite. Em vários corpos, a parede, tudo emite luz. E luz nada mais é do que frequência de onda. Então, no universo inteiro, os nossos olhos só conseguem pegar uma banda ínfima que vai do vermelho ao violeta. Mas tantas ondas abaixo do vermelho, abaixo do infravermelho e abaixo do ultra e acima do ultravioleta, existem infinitas bandas. E o espírito pode perceber isso no material. Então, mas como ele percebe? Aí volta de novo o limitante. O perispírito é limitante. Se os seus fluidos são densos, essas irradiações não chegam e ele não percebe. Então, segundo ponto, né? Primeiro eu falei da atividade. Segundo, a atmosfera espiritual. Por isso que o ambiente onde nós estamos, nós irradiamos pelos nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Isso cria uma atmosfera espiritual. Ora, juntando 2 pessoas, 3, 4, 5, e entre os espíritos pode estar centenas, milhares, essa atmosfera vai estar mais benfazeja ou mais carregada de acordo com o grau evolutivo. Isso também, além do meu limitante, do meu perispírito, juntando outros perispíritos, vamos dizer assim, do nível não tão bom, vai limitar mais ainda, vai obscurecer mais ainda a visão. Então, ele na falta de usar outra expressão, você percebe que tudo é analogia? Ele vai chamar, ora, aquele ambiente está mais difícil de ver, está mais difícil de compreender, de perceber o ambiente. Ele vai usar a palavra treva. Por quê? Porque treva é a palavra mais fácil, é a que vem à mão. Né? Agora, um espírito de segunda ordem, no mesmo local em que ele está, porque seus fluidos perispirituais são sutis, ele percebe toda a beleza do ambiente, ele vai perceber toda a beleza do ambiente que aquele espírito que está ali não vê. Então, esse é o segundo elemento da atmosfera espiritual. Então, primeiro, a atividade intelectual. Segundo, a irradiação da própria matéria do universo. Terceiro, a atmosfera do ambiente, de vários grupos. E terceiro, tem um outro terceiro aí, um elemento que é a ação externa. Essa ação externa, não vou dizer qual é a causa. A resposta mais fácil é Deus, né? Os espíritos, às vezes, eles são obrigados a ficar numa treva por uma ação externa. Um exemplo lá, o espírito do castelo lá, Chaltedanari, sei lá, não assim, eu já ouvi sentir que meu francês é muito ruim, né? Ele assassinou a esposa, o irmão, ele ficava dentro de um quarto da casa onde ele matou ele. Quando ele saía, tudo era treva. De onde vinha essa treva? Era uma ação externa que fazia com que ele só visse treva fora daquela casa. Então, ele voltava para aquela casa. Então, é uma ação externa. Então, tem 4 elementos para a gente falar de luz e treva. Mas, de modo geral, essas narrativas desses espíritos está mais nas sensações e nas percepções dele, somada com o ambiente espiritual. Você tem um quizumbeiro, já tem uma atmosfera ruim. Centenas de quizumbeiros criando objetos e imagens horríveis, então você imagina como é que vai ficar aquele ambiente. As percepções vão ser mais limitadas ainda, ele já tem a percepção limitada. Juntando vários espíritos irradiando fluidos negativos ou ruins ali, mais limitado fica, então ele vai chamar aquilo ali, essa limitação, esse excesso de limitação, ele chama de treva. Mas, na verdade, é um efeito que ele mesmo está causando entre eles ali. Bacana você falar que nessa própria situação em trevas que ele vive, um espírito de segunda ordem veria as belezas do lugar, né? Tem uma outra pergunta que a Tati fez aí. Então, nesse caso, seria a mesma questão de poder ver ou não o próprio mentor, né? Do espírito não conseguir enxergar a assistência que está do lado dele, Jorge? Por essa questão toda, dessas 4 ordens que você disse aí? Sim. Às vezes, quando ele está ali naquele ambiente que ele chama de treva, tem um anjo da guarda dele, está do lado dele, ele não enxerga. Primeiro, porque o espírito, o anjo da guarda dele, não quer se fazer mostrar para ele.
E como o fluido dele não alcança, ele não enxerga. É mais ou menos quem está embaixo, né, não vê quem está em cima. Quem está em cima vê quem está embaixo. Então, os espíritos superiores, eles conseguem penetrar e ver o espírito ali, e que a sua atmosfera é limitada, ele não consegue perceber os fluidos mais sutis do perispírito daquele espírito elevado, né? Ô Jorge, você que trabalha na física, a gente pode falar nessa questão em realidade dos espíritos, cada um numa realidade, né, ou realidades parecidas daqueles que se somam. A gente tem ido muito para esse caminho, né, de enxergar ou não algumas coisas dentro daquela realidade que conduz o espírito. E essa realidade ela vai ser perispiritual, psicológica, emocional, né, e da somatória de experiências que o espírito tem. A gente pode, o termo realidade de cada espírito, ele convém? Então, só a gente tomar um pouco de cuidado no seguinte, um espírito de terceira ordem, ele está lá no mundo espiritual, e ele criou um escudo romano porque ele se acha um soldado romano ainda, ok? Um outro espírito de terceira ordem vai ver o escudo. Não é uma questão da mente dele, ok? Entendi. Todas as criações fluídicas são perceptíveis por outros espíritos. Então, tanto o espírito superior quanto os inferiores vão ver aquela criação que é mais material. Então, se ele criar um cachimbo, os outros vão ver o cachimbo. Se ele criar uma faca, os outros vão ver a faca. A questão toda assim, para ele, o espírito superior vai ver que aquilo é uma criação fluídica que é fruto dos desejos, etc. dele. Um espírito de terceira ordem vai achar que aquilo é uma faca mesmo, vai até correr dele. Essa é a diferença, entendeu? Quando fala da realidade, assim, é real para os espíritos. Se ele criar um cigarro, é real para ele, vai criar até a fumacinha. Um outro espírito vai perceber aquela fumacinha, de repente até percebe, sente alguma coisa, mas o espírito superior sabe que aquilo é uma criação fluídica, que ele é um espírito que está num estado de desequilíbrio. E essas regiões, por serem, né, essa criação dos próprios espíritos ali que participam, são mutáveis, né, Jorge? Elas não seriam regiões circunscritas e nem fixas, seriam regiões amplamente em processos de modificação intensa, correto? Sim, esse é um outro problema também, que alguns estudiosos se apegam à palavra. Deus não criou o local circunscritos para o sofrimento dos espíritos. Sim, ele não criou no sentido de que ele não disse assim, quem fizer o mal vai estar em tal lugar. Não existe, né, um local para céu nem para inferno. Agora, Perfeito. isso não significa que os espíritos não possam se reunir em algum lugar. Perfeito. Então, Kardec está lá na Revista Espírita de abril de 1859, o quadro da vida espírita. Aí ele diz assim, sobre os espíritos bons. Essas assembleias são mais ou menos particulares segundo a importância do assunto. Nenhum lugar especial e circunscrito está destinado a essas reuniões. O espaço é o domínio dos espíritos. Todavia, de preferência, dirige-se aos globos onde estão seus objetivos. Isto é, não existe um local circunscrito para os espíritos, nem bom, nem mal se reunirem. Mas eles vão se reunir em algum lugar. É a mesma coisa eu perguntar assim, Jorge, Deus criou um local circunscrito para o desfile das escolas de samba? Os espíritos vão dizer, não. Agora, assim, os espíritos podem se reunir para desfilar em algum lugar? Pode. Aonde? Ali na Marquês de Sapucaí, na Rio Branco, sei lá. Uma coisa, por definição, está ali. Outra coisa é a liberdade dos espíritos de se reunir em algum lugar. Em algum lugar eles vão se reunir. Jorge, criou um que a gente conhece bem, né? Chama Planeta Terra. Esse a gente conhece. Exatamente. Essa é boa. Tem algumas perguntas do chat aqui, Alexandre. É isso que eu ia te pedir agora, Cris. Antes de eu passar para uma pergunta que é a questão dos mundos espirituais, etc., das colônias, etc. Tá. Eu vi perguntas no chat aí, Cris, por favor. Tem uma da Rejane e uma da Camila. Eu vou na ordem inversa aqui, que o da Rejane está mais recente com o que você estava falando. Ela disse assim, Jorge, então existe a tal pessoa carregada que pesa o ambiente, que muitos acreditam? E essas pessoas conseguem transmitir essa energia positiva ou negativa? Com certeza, claro que existe. Todos nós somos um universo de pensamentos e sentimentos. Então, se uma pessoa que tem negativa, com sentimentos maus, se você tem
o mínimo de percepção, você vai sentir essa energia, essa irradiação, tanto para o bem quanto para o mal. E quanto mais espíritos desta categoria se reúnem, mais pesado vai ficar o ambiente. Isso aí está dentro da influência do meio, está lá no livro dos médiuns. Até mesmo um espírito que vai se comunicar, dependendo da assembleia, a comunicação não vai ser a mesma. Por quê? Porque o ambiente influencia nos pensamentos, nos sentimentos do médium, no raciocínio do espírito. Tem um artigo na Revista Espírita que olha só o artigo, a influência dos médiuns nos espíritos. Ô, Jorge, nós estudamos esse item, a nossa reunião mediúnica aqui, faz um mês mais ou menos. Foi fantástico o estudo dele. Que o espírito está dizendo, nós que não somos muito evoluídos, a influência dos espíritos fazem. Você pegar lá o livro do Chico Xavier, lá, o Sexo e Destino, pega a parte que está do Chico Xavier e pega a parte do Valdo Vieira, tu vai ver vocabulário diferente, um é mais picante. Você vê, por quê? É a influência do espírito, do médium no espírito. Então, isso tudo nós somos seres pensantes e influenciáveis, auto-influenciáveis uns nos outros. Então, as assembleias influenciam, sim. Nesse caso é clássico aqui na Feluz, é por isso que a gente mantém o Cristiano, Jorge, mais afastado, sabe? A gente mantém uma certa distância dele, por causa dessa influência que ele nos faz, e o pessoal já está começando a entender. Faz a próxima aí, ó, Cristiano. Jorge, eu te peço desculpas aí por essas gracinhas do Alexandre. Vamos voltar aqui ao estudo sério. Ô, Jorge, a Camila falou com relação que os espíritos, né, que têm alguma necessidade de satisfazer com a bebida, com as drogas, eles ficam ligados aos encarnados que fazem uso dessas químicas. E se isso procede, e como que eles conseguem se desvencilhar disso? Porque os encarnados têm os grupos de apoio, né? Tem o NA, o AA, etc. E os espíritos com essa necessidade, como é que eles conseguem perceber a ajuda dos que estão próximos a ele? Ótima pergunta. Primeiro, vou só corrigir a palavra. Ela usou esses espíritos que têm a necessidade. Eles não têm a necessidade. Eles têm o desejo. São duas coisas diferentes, ok? Necessidade está dentro das questões orgânicas. Desejo está dentro do mundo da alma. Desejo é um pensamento, ok? Então, são duas coisas diferentes. Então, o espírito tem desejo. E esse desejo, eles se aproximam desses espíritos para induzi-los a irradiar essas emanações de bebida, comida, sexo, etc., para que eles, de alguma forma, tenham o que aprender. Só que é mais ou menos o que acontece. O cara que fuma um cachimbo de crack, ele tem uma euforia, mas tem um rebote. E o rebote para esses espíritos é ativar mais ainda o desejo que não pode ser satisfeito. Então, é um sofrimento, é um tormento. Ok? Isso eles ficam presos nisso. E quanto tempo isso vai levar? É aquela questão do fundo do poço. Quando os viciados, tanto do narcótico, anônimos, etc., quando eles saem, porque alguém disse para eles saírem? Não. Eles saem quando eles percebem que eles precisam sair daquilo. Quando a soma de sofrimento é maior do que a soma de prazer. Então, ele vai, a partir daí, ele vai buscar, ou pelo menos começar a refletir, abrir a mente para que alguém possa induzir bons pensamentos nele. O espírito lá do Chateau d'Henri, ele estava lá 200 anos, cara, 200 anos. Depois de 200 anos, que o coraçãozinho dele começou a... Caramba, eu não vou sair daqui. Aí que... agora ele está ficando pronto. Aí os espíritos começaram, aí levaram o Allan Kardec, etc. Então, isso é real. Jorge, eu escutando você falar, eu gosto muito de trazer para a nossa realidade do plano físico, até para a gente entender que é essa dor que esse espírito sente quando ele tem essa superexcitação, porque ele se aproximou de um encarnado que vai fazer o uso da substância, o que quer que seja, e que acaba virando uma tormenta ainda maior para ele. Eu considero ela, em analogia, semelhante à nossa, quando sempre estamos buscando o prazer, né? Tipo, de comprar as coisas, de ter os objetos. Aí a gente tem aquele prazer ali efêmero que dura alguns segundos, né? E depois a gente cai naquele abismo de não sabe por que não está feliz, não entende, não consegue compreender.
né? O que Então eu estou fazendo aqui? Exato. A gente começa a se questionar. Eu acho que o espírito tem isso aí, talvez de uma forma mais ampliada, né? Porque o sofrimento moral é muito maior do que o sofrimento físico. E aí, quanto tempo vai essa questão também da justiça divina segundo o Espiritismo? Esse tempo ele é indefinido. Ele vai depender de quando o espírito está pronto. Pode levar para algum ou mais horas, pode levar séculos ou milênios. Depende de quanto tenaz é o espírito. Ô Jorge, eu vou fazer uma frase sua aqui, do seu estudo, né, que é sua, que responde bem aí. Kardec, você colocou assim, Kardec afirma que o sofrimento não é exclusivamente moral, porque a matéria característica de cada perispírito influencia diretamente no sentido do espírito. Não nas faculdades, mas nas percepções e sensações devido ao grau de materialização do espírito. É tudo a ver com o que você concatenou aí com a resposta. É porque tem gente que tem a tendência, aquele pessoa que pega o livro dos espíritos, ele está falando lá do espírito com E minúsculo, né? O mundo moral. Não, o espírito sim, mas o espírito, esse espírito está ligado a um perispírito. E esse perispírito, quanto mais inferior, mais ligado às questões da matéria. Então, ele consegue perceber materialmente a emanação do cigarro, da bebida, da comida, etc. Então, só que isso ativa o desejo, isso não ativa a necessidade que ele não tem. E o desejo, né? Igual eu também, eu tenho desejo de comer lagosta, né? Agora, eu nunca comi lagosta, tenho desejo, mas eu vou ficar sofrendo, eu tenho que comer uma lagosta. Não, essa é a questão. Então, mas existem outros desejos, né? O cruzeirense tem o desejo de ver o Cruzeiro voltar à primeira divisão, né? Ele sofre, né? Passa mal. Eu falo assim, mas isso não é um desejo, Jorge, isso é uma necessidade, Jorge. É uma necessidade. Né? Então, a pessoa sofre, ela fisicamente, o corpo dela responde fisicamente a esse estado da mente. Por isso que passa a ser psicossomático. Então, o desejo, ele é algo verdadeiro. E o perispírito, essa que é a questão importante. O perispírito do espírito bem inferior consegue captar essas coisas. E aí, lá no outro espectro, os espíritos puros, eles são inacessíveis a qualquer sensação material, qualquer, nenhuma, nem boa nem ruim. Eles percebem o universo de uma outra forma, eles têm um outro sentido. E aí, para a gente não faz sentido nenhum, né? Mais ou menos o cara fala qual é a diferença do vermelho para o rosa para um cego de nascença. Ô Jorge, você me fez lembrar uma passagem, não sei se está no Evangelho ou qual que eu não sou muito bom com isso, mas que fala, né, que Deus não condena, né, nenhum prazer, e sim o excesso, né, o abuso que a gente fazia, de chegar a esse ponto de, tipo assim, a minha vida não será a mesma porque eu não comi lagosta, né, e sofrer por isso. Kardec tem uma frase que, para mim, é fundamental, até para esses espíritos aí meio caroleiros que tem aí. Kardec diz, o espírito usa de tudo, mas não abusa de nada. De nada, perfeito. O espírito não bebe cerveja, o espírito não come chocolate. Quem disse isso? Pelo amor de Deus. O espírita usa de tudo, não abusa de nada. Em vez de viver para comer, ele come para viver. Ele sabe, ele tem um equilíbrio. Essa é a questão. Perfeito comentário. E a gente acaba com essa falsa... essa hipocrisia que acontece no meio espírita, né, Jorge? Falso moralismo. Falso moralismo, né? Eu até brinquei com o pessoal na semana passada, no texto que a gente recebeu, da comemoração, né, da época de Kardec, do lançamento do Livro dos Espíritos, o pessoal bebeu bastante vinho na época. Banquete, né? Tem uma passagem lá com o filho do Gabriel Delany. Não é do filho do Gabriel Delany, não. Mas é um espírita que está em um lugar que ele vê uma criança conversando com os espíritos. Aí o Kardec fala assim, ele estava lá sentado no bar, tomando a cervejinha dele, espírita, e aí ele viu a menina e ficou de olho. É interessante, a Kardec não sei o quê. Kardec fazia os banquetes lá. O grande problema, assim, aí volta a questão do vácuo que eu falei. Como as pessoas não se aprofundaram na doutrina espírita, elas foram buscar a moral da Igreja Católica, a moral de não sei da onde. E aí, esse que é o problema. E alguns espíritos que não estudaram a doutrina espírita trouxeram a moral que eles conheciam e também influenciaram nesse movimento. Nós fizemos um estudo aqui, Jorge, de 2 segundas-feiras sobre o suicídio e uma sobre o aborto, que falava exatamente a gente tentar desapegar de que moral que é, essa moral cristã, religiosa, que nos acompanha, né?
E isso não fazia parte ali dos espíritos. Ô, Jorge, a gente já está chegando 9h40, eu queria te fazer uma última pergunta aqui, da seguinte maneira. Já que a gente falou de regiões trevosas, podemos fazer um pensamento análogo às cidades espirituais? Este é um tema que a gente sabe que é hiperpolêmico. Alguns afirmam categoricamente da não existência das cidades. Outros, né, como o amigo Paulo Neto, não sei se você conhece o Paulo, deve conhecer, claro, o grande pesquisador aqui de Belo Horizonte, amigo da gente, eles provam, né, ele prova a sua existência dentro das obras fundamentais. Aqui a gente tem falado muito sobre as possibilidades, né, a gente tenta se arvorar nas possibilidades sem fechar questões. Sobre as fantasias encontradas em André Luiz, né, mas ao mesmo tempo, o bom senso nos impele a crer que alguma coisa há. Os espíritos precisam se reunir por afinidades. Né? Por exemplo, que eu te citei aí, Mozart narra no mundo em que ele está a beleza da música e da existência de instrumentos musicais. Ora, se a gente pensa que tem instrumento musical e que tem música, eu preciso pensar num anfiteatro onde as pessoas se reúnem para isso. Né? Claro que ele está falando de um mundo e não dos espíritos em vida espiritual intermediária. Mas a gente pensa em alguma coisa, né? Nem tanto lá, nem tanto cá. Pensando nessa comparação de algumas criações fantasiosas, né? Como o do André Luiz, por exemplo, dá um toque para a gente aí sobre essas questões das cidades espirituais, se elas são físicas, imaginárias, se elas são fluídicas, né? E como é que você vê isso aí, meu amigo? Então, vamos lá. Porque essa aí, ela tem... Primeiro, a gente tem que entender as criações fluídicas. Os espíritos conseguem criar objetos materiais. O espírito Mesmer, chega a dizer que as criações fluídicas é o mais rico dom do espírito. Então, ele está sempre criando. E aí, alguns, para rebater isso, eles pegam uma frase de Kardec dizendo que os pensamentos eles são fugidios, então essas criações são fugidias. É normal, claro, né? Eu estou aqui, estou falando com você, pensei em beber um copo d'água. Então, se meu desejo for uma certa vontade, eu vou criar na minha mente um copo d'água. Só que não é um desejo real. Né? Outra coisa são criações verdadeiras. A questão é, pode ser mantida por outros espíritos? Essa é uma pergunta. Agora, quanto tempo isso pode durar? Por exemplo, voltando ao nosso do danado do Castelnaudary, né? Ele estava com um punhal há 200 anos. Fala assim, como é que a criação é fugidia se ele está 200 anos com um punhal na mão? Então, não é... Outro exemplo, a escrita direta. Os espíritos criam lá e fica lá. Então, não é uma que desaparece. A pessoa que está lá no livro dos espíritos não desenvolveu a ideia. Então, pode criar? Pode. Esses está aí vem. Então, os espíritos podem criar? Podem. Objetos? Podem. Vão criar de acordo com seus desejos, etc. Os espíritos podem se reunir a iures ou algures? Podem. Eles vão se reunir aonde eles quiserem. Esses objetos, e eles podem criar à sua volta objetos que sejam satisfatórios aos seus anseios materiais? Sim, claro. Geralmente, a pessoa quer descansar, vou para um lugar que tenha cachoeira, que tenha uma casinha, assim. Então, os espíritos vão criar de acordo com os referenciais dele. Então, eu não vejo impossibilidades. O espírito Voltaire, ele fala lá, depois de desencarnar, viajei, fui aos locais onde tinham as construções que serviam para habitações dos espíritos. Ele usa literalmente essa expressão. O São Luís usa dos viveiros da vida eterna. O espírito Laclery do Platier também usa a expressão viveiros. Os espíritos inferiores ficam em viveiros mais perto da terra. O Kardec, no quadro da vida espírita, fala: os bons vão transitando entre os mundos, os mais ou menos bons ficam nas cercanias da terra, os um pouquinho mais inferiores ficam numa região e os totalmente inferiores ficam aqui chumbados na terra. É o Kardec que fala. Eu não estou inventando nada. Então, é possível, é. Agora, o problema é se há possibilidade de você querer, vamos dizer assim, aceitar 100% da narrativa do espírito. Aí eu tenho que pegar cada fala e submeter às leis que os espíritos superiores trouxeram. Aí eu vou... então, precisa disso? Ele precisa comer? Não. Mas ele tomou suquinho. Ele está dizendo que tomou suquinho, mas não tem suquinho no mundo espiritual. Tem fluido. Ok? Isso, eu sempre gosto de usar a expressão quando eu era criança,
que eu vivia, minha mãe ia trabalhar, eu ficava na casa de um amiguinho. O amiguinho odiava doce de banana. Aí um dia a mãe dele, tô vendo a mãe dele fazer doce de banana, fiquei quieto, né? Ela falou, fica na sua, tá? Tô comendo de graça, fiquei na minha. Aí no final lá, jantamos, ela perguntou, o rapaz olhou assim pro doce, né? Falou, o que é isso? Aí ela falou assim, isso é chocolate. Aí ele, chocolate, comeu, achou uma delícia. Né? É mais ou menos isso. O espírito irradiou, eu estou com fome, eu estou morrendo de... Imagina lá aqueles espíritos lá que o cura dizia, dizendo, né? Se mordendo, se devorando um ou outro de fome. Aí o cara fala assim, olha só, agora, segundo a lei do segundo livro dos espíritos, vocês não sei... Não, meu amigo, eu estou com fome, cara, tá bom. Vou te dar um suquinho, uma sopinha. Você quer sopinha? Tá, e dá uma irradiação nele, dá-lhe um passe, ele, né? Irradia um fluido bem fazejo nele, caramba, enchi o bucho. Não tem bucho nenhum. Então, a narrativa, às vezes, é que te leva para um lado fantasioso. Ele não tem necessidade de comer, tem desejo. Então, essa é uma questão importante. Então, não existe total possibilidade de existir, sim, esses grupamentos, essas chamadas colônias. O problema é que quem narra, às vezes, está tomando o efeito pela causa, a parte pelo todo, e aí cria problemas insolúveis, como, por exemplo, o espírito que gastou o perispírito e outras coisas. Aí a gente vai entrar nessa coisa e vai com... Né? É muita coisa, mas a ideia, possibilidade, sim, não vejo nenhuma impossibilidade. Muito bom, Jorge. Você tocou em assuntos muito interessantes aí, que é dessa necessidade do espírito e como essa ação magnética, né, tanto retirada aqui, né, em relação aos médios e dos espíritos orientadores, por exemplo, como ela é bem fazida para o espírito, ele acha que comeu. Estou aqui chamando a atenção, Tati, Cris, a Jussara, Camila, o pessoal da nossa reunião mediúnica aí, como é que é interessante isso, esse poder que faz ali. Às vezes o espírito chega com frio e se plasma mesmo a ideia para ele de um cobertor, e isso é muito bacana, isso é mais do que acolhedor, porque ele ainda tem, né, esse desejo, como o Jorge disse, né, e são sensações do espírito. Isso é muito legal e está dentro, né, da nossa lógica e do bom senso. Né? Não fica parecendo que vocês são loucos, não, tá, pessoal? Vocês são loucos, beleza? Mas não nesse sentido. Mas isso é muito acolhedor. É uma boa loucura, né, Jorge? E aí, aquela questão da cidade, a gente bateu um papo há mais tempo atrás sobre a gente abrir a mente para isso, né, Jorge? Eu te digo que durante muito tempo eu fiz parte do coro daqueles que viam a impossibilidade total, mas depois penso muito como você no sentido dessas possibilidades, mas como analisar ponto a ponto as mensagens desses espíritos que dão a sua mensagem, né? Quem vê o filme Amor Além da Vida é mais ou menos isso que você disse, né? Ele criou um quadro pintado, né? Que é aquilo que tinha necessidade, e isso a gente vê. Mas, e quanto à chave que o perispírito é nesse processo todo, né, Jorge? Eu vou voltar nessa questão do quão é importante da nossa vida terrena, dos mecanismos da mediunidade e do estado da vida espiritual intermediária. E a gente conhece muito pouco dele, né? A gente, enquanto pouco estudioso da doutrina, mesmo aqueles que se arvoram estudar um pouco mais, fogem um pouco desse assunto, né, dos fluidos do perispírito, o quanto ele é importante para a gente entender, né, o quanto é importante para a gente entender essa mecânica toda, né, Jorge? É isso. Ele é a chave dos fenômenos espíritas e ele é a chave de todo o nosso processo, porque ele reflete o que nós somos. Esse é um grande problema que também acontece quando a gente passa daqui para lá, porque o que nós somos se revela. E o que nós somos, não necessariamente nós queremos que os outros vejam o que nós somos. E aí nós fugimos um dos outros, né? E os inferiores buscam se aglomerar junto daqueles que eles percebem que estão na mesma condição. Então, eles vivem naquele ambiente, criam um mundo, colocam para fora todos os seus tormentos, suas mentes distorcidas, seus desejos distorcidos, suas criações distorcidas e criam um ambiente, entre aspas, infernal para eles mesmos. Do outro lado, os bons, cada vez mais unidos pelo amor, pela simpatia, eles estão tocando aí, pela simpatia, unidos e sentindo cada vez mais o amor e a paz. Que Deus nos abençoe. Só para a gente... acho que é o seu, eu, Jorge. Não, meu aqui. Dá um tempo para ele, já está na hora de cuidar do Pedrinho. Não, e pior que
Tá tocando e tá tudo. Eu botei aqui bem. Botei no silencioso. Vai, fala. Pode É falar. uma coisa no geral disso daí, Jorge, dessa importância do perispírito, o quanto a gente conversa muito aqui sobre a busca do autoconhecimento, a busca das reflexões, a busca da tentativa de nos aceitar e nos enxergar enquanto espíritos milenares e que vamos reencarnar várias vezes, mas tentar aproveitar cada vez mais essa oportunidade, né, com esse aprendizado, né? Porque nós temos vidas que são interdependentes, esse perispírito nosso, né, ele vai se purificando com o tempo, e o quanto é importante a gente se entender nesse processo, né? Porque a nossa vida intermediária espiritual vai ser de acordo com o que a gente está produzindo hoje também. Então, esse agora ele é importantíssimo, sem esperar pelo amanhã, né, Jorge? É isso aí. E quem sabe, se a gente... O Kardec, ele é otimista. Ele diz assim, os espíritas facilmente escapam da... É porque ele está falando dos bons espíritas, né? Com O problema é que os bons espíritas é um problema, né? Então, escapar facilmente, né? Eu gosto, Kardec é muito otimista, né? No texto lá, por que os espíritas não temem a morte? Olha que beleza, né? Então, isso é um sinal que ou a gente não está estudando direito, ou não está... É porque Kardec conhecia pouco os espíritas brasileiros, Jorge. Quando o espiritismo começou aqui, ele já viu a revista espírita e falou assim, ó, tem um processo no Brasil lá, mas tem umas coisas que eles estão errando lá, né? Você viu que ele corrigiu bastante coisa que veio aqui já do movimento religioso. Verdade. Mas ele não conhecia a gente, Jorge. O Kardec era um otimista, ele não conhecia a gente. Ô Jorge, pessoal, eu queria agradecer muito, viu, Jorge, com a sua paciência, o seu carinho com a gente. Agradecer a esposa, o Pedrinho aí também, um abração para ele aí. E se a gente puder, de vez em quando, né, abrir mão do seu tempo aí, de acordo com a sua necessidade, a gente possa promover alguns estudos de acordo com o que você tem feito já. E agradecer bastante, viu, a paciência de todo mundo, o carinho. Fiz referência aqui à minha amiga Célia, né, que bati um papão com ela sobre esse assunto, né, o Cláudio, o Paulo. Bati um papo também com o Duda nesse sentido, foi muito interessante, é um bom aprendizado. E pela primeira live que a gente fez, espero que seja de muito, você tenha gostado aí do nosso formato. E se a gente puder repetir, vai ser um prazer. Pessoal, alguém queria dar aí seu tchau? Eu não vou abrir para mais nenhuma pergunta agora, que já são 7:10, mas queria que o pessoal pudesse abrir as câmeras também, a gente fazer um print aqui para gravar esse momento aqui. Todo mundo puder colocar seus rostinhos aí aparecendo. E quem tiver dúvida, pessoal, pode mandar depois lá no grupo, tá? Pode mandar no PV, o que a gente não der conta de responder, a gente joga o Jorge na parada, viu? Tati, quiser fazer uma palavrinha final. Jorge, essa aí é a Tati, nos ajuda a coordenar o grupo mediúnico lá também. Por favor, os rostinhos, pra gente tirar uma selfie. Ô Jorge, gratidão aí, até escrevi no chat que nós enchemos o bucho aí das informações fluídicas, foi maravilhoso, muito obrigada pelas luzes que você nos trouxe, viu? Vai ser muito útil para nós. Obrigado pela oportunidade de vocês. Eu que fico feliz, como eu sempre falo, porque eu não posso perder esse emprego, o patrão paga bem, paga em dia. Então, se me chamar, eu vou, né? Vou a qualquer lugar, não tem problema não. Vou com alegria. Só que o tempo, né? Eu não vou mesmo. Pode me chamar. Agora, eu vou falar de Kardec. Graças a Deus aqui, Kardec manda, né? Então, eu sempre falo, quando Kardec sai, eu saio junto. Né? Tirando isso, eu tô sempre... Me chamou, bem. E você para de arrumar confusão na internet lá, porque você sempre colocar lá mais uma do Jorge. Você fica mais tranquilo, porque senão o pessoal vai te bater. Não dá para ficar te defendendo, não, senão apanha junto. Pessoal, vamos deixar aí a câmera aberta aí, por favor, para a gente só dar um print screen aqui para guardar o momento. Cris, a Mônica, a Rejane, se puder, Eunice, meu amor, Samanta, a Karen, o Laurão, aí ver se dá para colocar, a Delinha com a turminha lá, Sheila já colocou. Vamos lá, que eu vou contar aí um pouquinho para a gente tirar uma selfie. Aí, pessoal, tudo arrumando o cabelo, olha só, é uma maravilha. A Cris já arrumou o cabelo, a Iraci já deu um tapa no tupete ali também. Ah, meu amor apareceu ali, olha lá, ó. Aí, Jorge, aquela ali é meu amor, Samanta, apareceu agora. Prazer. Ó, vou tirar agora, quem não apareceu, não apareceu, hein? 1, 2 e... Já! Aê! Pessoal, vamos fazer uma prece final, então.
Ô Jorge, quer nos brindar com a sua prece, por favor, meu amigo? Sim, uma alegria. Pai de infinito amor e bondade, graças te rendemos pela oportunidade de estarmos juntos, não fisicamente, virtualmente, mas como todo o universo se liga, estamos ligados pelo amor. Abençoe, Senhor, os nossos pensamentos, que cada conhecimento ilumine os nossos caminhos, que esse caminho seja cada vez mais reto e largo em sua direção. Permita que cada vez mais o sentimento de união e de fraternidade possa trazer para nós um pouquinho da felicidade que podemos vivenciar nesta terra. E trabalhando, sofrendo e servindo, nos prepararmos para a felicidade futura. Que a sua paz, o seu amor seja presente em nossos corações, não só agora, mas por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, Jorginho, brigadaço, meu mano rubro-negro, brigadão mesmo. Galera, tenham uma ótima noite. A gente sabe que o tempo já está escasso, mas se tiverem perguntas, me Jorge, mandem lá. só te Fala, agradecer Cris. também. Agradecer principalmente, não é por tudo, mas principalmente por nos ensinar a aprender. Acho que essa foi uma lição que eu vou levar comigo aqui do nosso encontro de hoje. Fora as tantas outras, né, que você trouxe aí baseado no Kardec, mas essa questão do aprender aí a estudar, aprender a aprender, ficou muito marcada aí. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a vocês aí. Boa noite, Jorge. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Esse aí é seu Rogério Cearense, meu pai, viu, seu Jorge? Boa noite, pessoal. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado, Jorginho. Mais uma vez, brigadaço, cara. Tchau. Vou deixar vocês aí agora, hein? Tchau. Valeu, velho. Obrigado. Bom, pessoal, quem tiver dúvida pode mandar lá no grupo, né? A gente divide as perguntas aí, eu, Cris e a Tati lá, divide com o Jorge também. É um tema que demoraria, talvez, aí, né, um seminário. Eu tentei pensar 9 a 10 perguntas do trabalho que o Jorge fez, mas para a gente ter reflexões, né, de mais uma opinião de um cara que é muito estudioso. E para mim foi um alento ler o trabalho dele de muitos sentidos. Espero que sirva para a gente mais do que como só apenas conhecimento, mas de reflexos no nosso comportamento do dia a dia. Obrigado, pessoal. Valeu pela confiança. Brigadaço mesmo. Obrigado pela presença no feriado, viu? Foi muito legal. Boa noite, pessoal. Foi muito interessante, viu, filho? Dá para repensar muitas coisas que a gente acha que sabia, tá, filho? E a palavra principal é reaprender. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Valeu, seu Rogério. Muito bom. Essa aí é a tônica. Brigadaço, gente. Valeu, Muito galera. obrigada. Boa semana a todos. Boa noite a todos. Uma boa noite de sono para todos. Camila, como você tá aí? Tava com a coluna meio ruim ou já saiu dela? Saiu. Ô, Cris, valeu, velho. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Abração.